A igreja de Corinto. Mística, mas não espiritual. 1 Coríntios 5. Esta igreja era uma igreja onde havia sido muito abençoada por Deus, em diversos aspectos. Corinto era uma igreja carismática, no sentido bíblico da palavra. Tinha o carisma do Espírito Santo de Deus, os dons através dos quais desenvolvia seu serviço, prestando culto a Deus e cumprindo a sua missão neste mundo. Mas, infelizmente, por motivos que desconhecemos, esta igreja de Corinto, que havia sido fundada pelo apóstolo Paulo, com menos de 3 anos de fundada, começou a se desviar dos padrões de conduta e de doutrina verdadeira. Paulo estava no seu último ano de ministério na cidade de Éfeso, quando recebe informações de que a igreja de Corinto não ia muito bem. As informações eram muitas e poucas delas eram boas. Paulo soube que havia divisões na igreja e que estava dividida em 4 grupos. Grupos que se formaram em torno de personalidades, de pessoas que tinham tido uma participação no passado recente da igreja com o próprio Paulo e Apolo. Havia até um grupo que talvez fosse o mais perigoso de todos. Era o grupo de Cristo. O grupo Eu de Cristo. Eles diziam que não eram seguidores de homem algum, e sim de Cristo. Mas, na verdade, eram seguidores de si mesmo. Alguns estudiosos têm identificado este grupo como o grupinho dos espirituais. Eles falavam em línguas estranhas e gloriando-se em si mesmo em experiências extraordinárias. A igreja tinha todas estas divisões e, além disso, tinha problemas de ordem doutrinária. Um grupo não aceitava a ressurreição de Cristo e, ainda assim, havia aqueles facciosos que davam problemas com respeito à doutrina da liberdade cristã. Será que posso comer carne? Será que posso comer carne sacrificada aos ídolos? Os fortes diziam que sim e se submetiam aos fracos. Havia problemas com respeito às questões do casamento, o que era espiritual e o que era realmente físico. Casar ou ficar solteiro. A igreja estava dividida por uma série de problemas que se refletiam no culto. O culto da qual cultuavam a si mesmo. Os espirituais falavam línguas sem interpretação para a igreja e, desta forma, não edificavam a Deus. Os profetas falavam, mas não sabiam a ordem de quem devia falar primeiro. As mulheres entusiasmadas estavam querendo tirar qualquer sinal de que havia diferença entre homem e mulher dentro da ordem da criação de Deus. Na hora da Santa Ceia, haviam pessoas que se embriagavam e comiam demais. Participavam do sacramento sem ter o espírito apropriado. Corinto era uma igreja com graves problemas. Considerando isso, era ainda uma igreja que gloriava-se de si mesmo, se dizendo muito espiritualizada. Havia um grupo que estava voltado à prática da prostituição religiosa. E ainda era comum na cidade de Corinto isso acontecer também fora da igreja. Era praticado nos templos, onde se cultuava a deusa Afrodite. Na verdade, esta cidade era uma cidade pagã. Refletia esta separação entre ser espiritual e a conduta moral, dando problemas relatados em todo o capítulo 5 da palavra, onde Paulo descreve que estava bem de acordo com a natureza e espírito da igreja. Havia um homem, membro da igreja, que estava vivendo com sua madrasta. Seu pai provavelmente ainda estava vivo, mesmo assim estava tendo um caso com a mulher de seu pai. O mais grave é que isto era de conhecimento de todos, não só da igreja, mas de toda a cidade. Era algo notório e se comentava, circulavam rumores verdadeiros com respeito a este incidente. Tudo isso nos traz constrangimento, o fato de que a igreja não parecia ser muito diferente do mundo. Como um todo, parecia não ver nada demais. Afinal,
todos haviam sido salvos por Cristo. Deus não estava sendo o centro da palavra, mas sim um intermediário colocado de lado. Para entender o comportamento do povo daquela igreja, é só nós passarmos a ver como está o mundo de hoje. Corinto, da cuja cidade hoje existe apenas ruínas, foi uma cidade muito importante. Ela fica na atual Grécia, a cerca de 80 quilômetros de Atenas. O misticismo era tanto que Paulo tentou por muito tempo alertar, e Deus ainda o anima. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo que são meus e me pertencem nessa cidade. 1 Coríntios 2:1. Entre os deuses que eram adorados estava Poseidon, o deus também conhecido como deus Netuno. O outro deus era o deus Apolo, venerado na cidade pelos seus músculos e beleza. Apolo é filho de Zeus, um outro deus antigo da Grécia. Dionísio, Artemise, Diana, Afrodite, Veneres e, sobretudo, os deuses principais: Zeus, o deus grego, e Júpiter, um deus romano. Os gregos e os romanos construíram diversos templos para seus deuses locais, em que faziam orações e rituais, e a igreja de Coríntios não estava diferente dessas, entre que se incluíam sacrifícios de animais. Mulheres no templo raspavam a cabeça como forma de religiosidade. Dentro do templo e das cidades, principalmente no templo de Afrodite, que se impõe à sacerdotisa a prostituição cultural, como forma de serviço religioso prestado à deusa. Os homens de Coríntios visitavam o templo para prestar seu serviço religioso, através de sexo com mulheres do templo. Corintianizar, na época, já era sinônimo de prostituir-se. Algumas dessas mulheres tornavam-se cristãs devido a manter sua cabeça coberta com um véu, ou mesmo deixar o cabelo crescer e nunca mais cortar. O comportamento, a cultura e a exteriorização não é se espiritualizar. Deus não quer o nosso lado de fora, mas sim o nosso lado de dentro. E o que não pode mudar é a palavra. Como disse Jesus: passará céus e terra, mas minhas palavras não passarão. A igreja de Coríntios, dos tempos antigos, ainda prevalece nos tempos atuais. Por falta de conhecimento da palavra, o povo se perde. Portanto, peçamos a Deus discernimento. Mateus 24:35. Jesus é o centro, e se há algo que ocupa o seu lugar, isso é falso. E não há nenhum homem que possa interagir ou interferir em nome de Deus, se não for Jesus Cristo. Seus deuses e suas magias pertencem a outros deuses. Oremos para que possamos estar atentos, pois vivemos dias maus. Senhor, aqui estamos orando. Nossos dias são maus. Há inversão de valores. Homens são considerados mães, mulheres são consideradas pai. Pelo fato de haver divisão no casamento, na família, nas condições sociais de vida de muitas pessoas. O trabalho tem ainda o sentido de escravidão, onde quem domina é o mais poderoso e mais forte, e os direitos são comprados ou esquecidos. Há corrupção em todas as partes, tanto no governo como em igrejas e empresas. Tudo passou a ser normal. Não há mais o sentimento de homens pastores, mas sim homens que se sentem o próprio pastor, Jesus Cristo. O nosso pastor verdadeiro foi trocado. A palavra tem sido vendida, negociada, visualizada nas mais diversas formas. Os cultos são danças, folclore, barulho, luz e muitos aplausos. Trocaram a ingenuidade pura de uma criança por uma maldade inofensiva de um adulto, onde o louvor e a pregação têm escala de profissionalismo humano e não do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes se sentem mais do que se vive. Senhor,
Tua palavra diz que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a ele. Portanto, nos orienta nossos passos. A tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés. Endireita nossos passos, Senhor. Cuida de nossas famílias. Muitas que estão por aí, sem mãe ou sem pai. E até muitos casais sem filhos ou sem orientação, sem alimentação, sem trabalho, sem ensino, sem instrução. Senhor, cuida das crianças. Muitas largadas ao sustento e trabalhando por conta própria, ou mesmo abandonadas fora de casa. O trabalho sem escola e muitas vezes sem nenhum parente. Cuida de fazer do teu povo, Senhor, ser prudente. Que a tua palavra e a tua igreja verdadeira, viva e avivada pelo Espírito Santo, se apresente dentro de nós. Que teu evangelho genuíno não seja trocado por mentiras. Que a tua verdade seja pregada. Dá esperança aos desanimados, dá força ao cansado, dá fé ao descrente, dá sabedoria aos que te buscam. Ensina, orienta e esclarece o nosso coração e nossa mente. Cuida, Senhor, perdoa de nossas atitudes. Nos dá conforme o teu propósito a cada um aqui. Segundo o teu ensino e segundo os seus planos. Guarda famílias, guarda lares. Dá saúde física, mental e espiritual. Nos livra de toda forma de maldade. Nos protege de toda forma de violência ou inveja. Nos dá, Senhor, a necessidade daquilo que realmente precisamos. Que sejamos atendidos conforme o teu querer, para glorificar e honrar, dando testemunhos ao teu nome. Que tudo que fazes é bom e tudo que coopera, coopera para o bem daqueles que amam a ti, em verdade e em espírito. Que esta oração chegue, Senhor, como bom perfume, pois todos os dias são dias de filhos, pois todos os dias são dias de mães. Que todos os pais, mães e família sejam, Senhor, vistos, cuidados e guardados em ti. Que possamos dormir e acordar e viver na ação do teu Espírito, no teu Espírito Santo, de um Deus vivo, de um Deus Pai, a qual servimos como filhos, hoje e sempre. Assim seja. Amém.